Salve, salve, amigos do Super Poker, este é o Análise Técnica e agora temos um grande personagem envolvido nessa mão do BSOP de Natal, já nos aproximando aí da mesa final. Vou pedir aqui para o nosso Henrique mostrar Kelvin Kerber. Kelvin Kerber é o nosso analisado do momento, certo, Vini Marques? Gostei do analisado. É o jogador a ser analisado, a ser destrinchado, Kelvin Kerber. Nos próximos 2 programas, nesse e no próximo, É isso aí. Kelvin Kerber estará sobre os holofotes do grupo Super Poker. E é sempre bom vê-lo. Você está vendo aí o Kelvin Kerber na tela. Posições 7. E olha só, a mão vai chegar, essa mão muito interessante, blind 40 mil, 80 mil. Essa mão vai chegar no Manuel Assunção, que vai dar um raise, né? Chegou no aquele raise do dealer que é manjado, né, Vini Marques? Aquele manja. São 9 reis. Olha só, temos o Kelvin ali de óculos. Olha o Kelvin aí. 175 mil reis do Manuel. Manuel com posição ali na mão. E o garoto Kelvin Kerber vai filar as suas cartas. Os dois aparentemente têm stacks parecidos, né? Olha lá, o Kelvin dá aquela olhada, inclusive, que é sempre bom você saber, né? Exato. Quantas fichas seu adversário carrega, né, Vini? Exatamente. Perfeito, muito boa observação, Vitão. Isso aí já fica uma dica pessoal de casa aí. Está sempre sabendo quanto que é o stack que seu adversário tem. Deu call no Big Blind, o Kelvin? Deu call no Big Blind, optou por apenas call, né? O flop vem rei 2 e 7. Apesar das duas espadas, é um board seco, né, Vini? Então é um board que deve vir a ser bet do Manuel. Um board que não tem possibilidade de sequência na próxima carta. Exatamente, é um dos poucos boards que não contém a broca, né, que não contém a dobrado. Um bet de 225 mil do Manuel. 225 mil fichas para o Manuel, é a aposta dele. Kelvin Kerber na pensativa, parece que vai efetuar o call. Com esse call do Kelvin, o Manuel já fica em atenção, porque esse flop é complicado o jogador também, mesmo defendendo do Big Blind, ter acertado, né, Vini? Exatamente, é um board... O turn... O turn é o 5 de copas. O 5 de copas. A gente vai ver se o Manuel vai optar. Ele opta por dar um slowdown, parece que desligou a mão, né? Acreditando que a mão dele eventualmente tem um valor de showdown, né? Ou uma mão de showdown ou deu pro santo, né? Ou entregou. Ou entregou pro santo, deu check o Kelvin, check. Vamos ver o showdown. Showdown dos dois jogadores. Showdown do Kelvin. Ice 9 do Kelvin, ainda ficou no flush draw no turn. Flush draw, exatamente. E o Manuel com Ice Dama ganhou, né? Ganhou a mão. A mão dele é par de 2, Ice, Rei e Dama, né? Perfeito. E a mão do Kelvin é par de 2, Rei, As e 9. Ganhou aí o Manuel Assunção essa mão. O que é importante a gente analisar nessa mão? Houve passividade entre os jogadores, Vini Marques? Olha, acho que não, Vitão. Primeiro eu quero fazer uma justa menção ao Kelvin Kerber, que é um excelente jogador maravilhoso. Realmente é um cara que tem uma evolução constante, é um cara agora empreendedor, coloca realmente jogadores para jogar, coaching. É um cara muito bacana. Eu tive o privilégio de, no final do último BSOP, a gente ter algum contato mais próximo ali de falar de poker, e eu pude ver o quão destacado é o Kelvin Kerber. Realmente sou muito fã dele, sou muito fã do jogo dele. E o Manuel está num ano incrível, né? O que acontece nessa mão? Um raise totalmente normal de As e Dama, a defesa totalmente normal de Poderia ter dado na tribet ali o Kelvin Kerber por ser um raise do botão e ele ter As e 9? Poderia, mas e tá na frente do eventual range do Manuel? Não, mas é justamente por estar na frente do range do que Manuel ele não precisa dar raise. Dá call, porque quando ele dá raise, ele afasta a parte baixa do range do Manuel e traz concentra só a na parte boa. alta. Então o call tá perfeito, é um cara muito bom. E aí o que acontece? Aí vem o board seco, ele dá check normal, o Manuel dá raise, dá o bet no flop ali, bet, né? Porque às vezes os caras falam raise, dá uma não. morrer, né? É bet, né? Primeiro bet, depois raise. Bet, depois o raise, né? Exatamente. Então aí é bet do Manuel Assunção, o Kelvin dá call tranquilo, porque o que acontece?
Se a frequência de C-bet é alta em dealer para Big Blind, se ele tá na frente do range pré-flop, por que ele não vai estar na range tá na frente do range do vilão? Eu não gosto muito do termo vilão, parece uma coisa cara de novela, né? Vilão. Já foi vilão alguma vez? Já fui vilão muitas vezes. Foi vilão? Vilão, mas não... Vilão é micro? Vilão é micro. É um horror, mas deixa pra lá. Então ele vai dar continuation bet com uma frequência grande, assim como o Kelvin vai dar call pra ele achar que a mão dele segue à frente do range do adversário. No turn acontece um fenômeno que é o Kelvin ficar flush draw, né? Mas ele dá check normal e aí o que acontece? O Manuel Assunção joga muito bem a parada. Porque no caso do Kelvin dar check e o Manuel Assunção dar o second barrel, ele tá sujeito a um eventual check raise do Kelvin. Por quê? Porque a mão dele, ele ganha... Mas a gente não tá falando isso sabendo que o Kelvin Kerber tem o flush draw? Tudo bem, mas é o que acontece. A gente tá analisando agora, claro. O Manuel Assunção, ele dá o check no turn pelo seguinte... Tudo bem, você pode chegar e pensar... Porque o turn é uma carta inócua ao board, né? O 5 não muda nada. Rei 7 2, cai um 5. Eu acho que é o seguinte, nenhuma mão que deu call nele no flop, que ele esteja perdendo, vai largar. Difícil. Se o Kelvin tem um par de 8, por exemplo, e ele se betar o turn, vem call do Kelvin igual, né? Então o que acontece? Ele acha que com o bet ele não faz nenhuma mão que ele esteja perdendo foldar, né? Aí você chega e fala, pô, mas se de repente o cara tem um par de 3, ele falou, cara, de repente o par de 3 pode até foldar. Mas aí é um range muito restrito. Mas é muito restrito. Sempre que você for restringindo muito o range para explicar a sua jogada, isso aí tende a ser desculpa... Uma muletinha, né? Uma muletinha para você tentar justificar a tua jogada, tá? Então acho que o Kelvin dá check, ele dá check, tudo bem, tranquilo, check nós damos, porque ele ainda tem algum valor de... Tem valor de showdown, sim. E também, no caso, o Kelvin, por exemplo, no turn... Principalmente contra os ex-highs que não deram raise no pré-flop. Ou seja, exatamente. o Wise 9, o Wise 8. Exatamente. Isso é perfeito o o Wise que o 7 Vitão vai tá ter falando. acertado, o Wise 6, aquela coisa toda. Perfeitamente, eu concordo perfeitamente com o que o Vitão está dizendo. E aí o Kelvin, talvez o plano dele seja ir para um check raise no turn, porque ele agrega, além dele estar representando um range forte, porque ele deu call no pré-flop e na C-bet, ele consegue agregar fold equity ao pot equity que ele tem. Geralmente, toda carta no turn que te dá ou seja, por que aumenta a fold equity? Porque ele está fazendo aquela jogada check call flop, check raise turn. Essa jogada muito bem descrita pelo jogador Ivan Cunha Santana, que escreveu o Royal Book. Ele faz uma referência a chamar essa jogada de balugar, né? Por de onde vem balugar, né? Balugar vem do excelente jogador e escritor Baluga Whale, que é o Andrew Seidman, que inclusive escreveu Easy Game Volume 1, 2 e 3, que começou a ver que essa jogada... Pensa, Vitão, na tua carreira, quantas vezes você foi check call flop, check raise turn, que era valor? A grande maioria dos jogadores vai ser sempre muito valor essa jogada. Exatamente. Check call flop, check raise turn. Então, ele começou a criar uma estratégia para começar a usar isso como blefe ou semi-blefe. Ou seja, se ele acha que uma carta dele vai dar... Então, aí começou a balugar, que era check call, check raise, blefe. Blefe ou semi-blefe. E isso fica uma jogada muito popular, porque isso é uma bela arma para a gente combater a desvantagem posicional. Isso aí é grego? Não, é pôquer mesmo. É desvantagem de jogar fora de posição, tá? Então, você vai compensar o fato de você estar jogando posição fora com de posição com agressividade. Perfeito. Então, o que acontece? E aí a gente acaba... toda vez que você tem uma carta no turn que te agrega mais fold equity. Por que ela te agrega mais fold equity? Porque você representa um check call flop, check raise turn, que é espetacular para o adversário foldar, e você combina com chances, caso ele acertar, que você tá... Caso ele der call, você combina com a chance de acertar. Combina com a chance de acertar. Então esse fica um exemplo muito interessante, a gente não falou com o Kelvin, mas fatalmente é o plano dele no turn contra esse 5, ele vai para check raise turn, porque é uma jogada que aumenta muito a fold equity, além de dar a pot equity, além dele ter mais pot equity, porque ele tem a pedida do flush, ou seja, o percentual de vezes que ele vai ganhar a mão é maior e a chance do adversário foldar é maior, então isso tudo combina com uma ação agressiva. Tudo bem, mas ele não podia ter apostado depois do 2, então? Então, aí quando cai o 2, aí o que acontece? Na minha opinião, é que o 2 é uma carta que tira muito a ação, porque o 2 é uma carta completa o flush. Completa o flush, claro, Disparos. o flush é muito pouco provável, mas ele dobra
o river no terceiro par, ou seja, geralmente essa mão, dificilmente alguma mão não vai te dar call, uma mão que tenha te dado raise, ele coloca o Manuel, pelo fato de ter dado check no turn, com um hand mais forte, tá? E mais forte do que se o Manuel ser beta. Se o Manuel ser beta turn, ele não coloca o Manuel no range tão forte. Quando ele dá check, acho que ele coloca o Manuel no range mais forte. E aí ele desiste. Acho que normal a ação do Kelvin desistir de blefar ali, o Manuel puxar a parada. O que fica interessante pra gente aí é justamente essa noção de ideias para você jogar durante uma mão. É uma mão aparentemente simples, que a gente vai até um showdown de As e Dama com As e 9. A gente consegue ver uns 2 lances na frente, essas possibilidades que eventualmente poderiam acontecer. E fica, acho que legal para a gente concluir mais esse episódio aqui do Análise Técnica, com uma menção para os 2 jogadores que fizeram o que tinham que fazer na mão. A gente eu e o Vitão aqui, a gente foi só um pouco mais fundo, tentando entender o porquê e o que cada um pensava do jogo do outro. Espero que vocês tenham gostado. E a ideia é sempre essa aqui na Análise Técnica, fazer você pensar e sentar numa mesa de poker e jogar pensando exatamente naquilo que o adversário tem, naquilo que o adversário proponha. E vem mais Kelvin Kerber por aí no nosso Análise Técnica. Até mais. Vamos que vamos.